Vamos falar de uma mulher que viveu alegrias e tristezas, vitórias e angústias, teve que ser muito resiliente e forte, usou de sua autoridade como rainha e também viveu momentos de vulnerabilidade e escândalo. Acertou? Então continue assistindo, nós vamos falar sobre Batseba. Olá, mulher! Seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal Escrita Real. E nós estamos continuando essa série Legado, em que nós estamos falando sobre mulheres na Bíblia, o que elas fizeram e o que nós podemos aprender com elas. Eu e Evelyn, nós estamos dedicando ali a vários vídeos, várias semanas já, falando de exemplos que nós temos na Bíblia de mulheres ali que venceram, que lutaram, usaram autoridade, viveram experiências com Deus. E a gente está aqui trazendo lições para nós, o que nós aprendemos com essas mulheres. Antes, gostaria de pedir para que você curta, comente, compartilhe e também não deixe de se inscrever aqui no canal se você não é inscrita. Mas se você dê seu joinha ali, seu feedback, que é muito importante para nós. Bom, continuando mais um vídeo, vamos falar sobre ela. Um tanto polêmico também, uma mulher que viveu um episódio de adultério. Pois é, Batseba, a história dela começa nesse episódio em que Davi está lá no palácio, no momento em que os reis iam para a guerra, mas Davi estava tranquilaço no seu terraço, e aí ele vista uma mulher tomando banho, se apaixona por ela e manda chamá-la. Ele se deita com ela, né? Eles ali têm uma relação, e ele descobre que essa mulher é mulher de um dos seus soldados, Urias. E aí a história a gente conhece. Ela engravida, Davi fica sabendo, e aí ele tenta com que Urias vá se deitar com ela para que o filho que venha a nascer seja dele, mas em vão essa tentativa. Urias nega a dormir com a sua mulher, e com isso Davi é obrigado, depois de várias tentativas, Davi é obrigado ali a matá-lo na guerra. Então, a gente sabe que esse filho, né, o profeta Natan, depois, né, Deus levanta o profeta Natan para usá-lo para corrigir Davi, né, a gente conhece essa história dele. Só que esse filho, esse fruto de um adultério, infelizmente morre, né, ele ali, o bebê não nasce sem vida. E aí, a gente sabe que Davi sofreu esse luto, a gente entende que ela também sofreu, óbvio, um filho, a perda de um filho. E com isso, logo depois nasce Salomão, que é o sucessor de Davi. Bom, Batseba não diz muito, a Bíblia não fala muito sobre ela, mas a gente entende aqui no seu contexto que ela sofreu ali não vou levantar a questão se foi, já vi na internet, se foi um estupro ou não, enfim, gente, eu não vou entrar nessa questão. Mas quero colocar a posição da mulher em sua vulnerabilidade, da posição dela, porque entendo que foi uma escolha dela também se deitar com o rei, né? Ali foi uma escolha dela trair o seu marido, não creio que Davi tenha forçado ela a fazer isso. E ali na sua tentação também, ali na sedução do rei, ela se entregou a ele. E também ela passou por esse momento de perda do marido, né? A Bíblia não vai dizer como era a relação deles, mas, poxa, entenda, né? Veja pelo lado dela. Ela lá tinha um marido que morreu. E assim, né, depois da morte de Urias, Davi a toma por esposa e ela se torna a rainha, digamos assim, a principal, né? A rainha mãe, como alguns vão dizer, porque Davi também casou com várias mulheres, né? Então, com a promessa de que seu filho Salomão fosse o sucessor de Davi, ela ali em Reis, acho que depois de Samuel, em Reis, ela ali vai usar da sua autoridade, porque sabendo que
o outro filho de Davi, Adonias, queria tomar o trono, ela vai reivindicar esse trono ao seu filho Salomão, quando Davi já estava velho. E aí Salomão consegue pegar o trono. Então, o que nós aprendemos com Batseba, né? Então, ela foi, primeiro, né, a Bíblia vai dizer que ela foi esse objeto de desejo de Davi, né? Ela ali enfrentou um momento que não sabemos, né? Mas talvez ele ali tenha seduzido, ela entrou em tentação, enfim. Mas ela ali foi um objeto de desejo de Davi, né? Foi uma mulher que na posição dela talvez não tivesse ali muito o que fazer, né? Uma escolha não muito diferente. Então, a gente vê não vou entrar na questão de abuso, mas dessa vulnerabilidade que nós mulheres passamos em diversas situações. Embora Batseba pareça ter ali uma agência, né, uma escolha, mostra que também ela teve que se adaptar, encontrou um lugar nesse mundo, né? Então, aqui eu vejo a resiliência nela, né? Talvez ela não tivesse muita escolha, tivesse que ela se sujeitar àquele ambiente que ela estava, se tornar uma rainha ali, a esposa de Davi, o grande rei Davi, grande rei de Israel. Então ela teve ali que se adaptar, ela teve que reconstruir sua história, ela teve ali que exercer um papel diferente da qual ela estava acostumada. Então a gente vê ali que ela foi bem resiliente, ela se adaptou àquele mundo. Batseba é um lembrete de que como as escolhas de terceiras pessoas também nos impactam profundamente, né? Então ali Davi teve que matar o seu marido Urias, né? Então ali, infelizmente, foi um episódio muito infeliz. Depois Davi se arrepende, ele fala sobre o Salmo 53, eu acho, 51, 53, não lembro, em que ele se arrepende, ele vê ali, o Davi tinha esse coração voltado para o Senhor, então ele viu o seu erro, talvez no calor, né, da paixão, do momento, ele não pensasse nas consequências. Isso é o que o pecado faz. O pecado, o pecado nos mostra uma coisa maravilhosa, mas traz consequências seríssimas. Então, aquele momento, aquela noite tão prazerosa, tão satisfatória, resultou em morte, e morte de um marido e morte depois de um filho. Então, você vê como é sério essa questão do pecado. E quando a gente lê a Bíblia, a gente deve sempre olhar contra nós mesmos. A gente tem que se ver realmente sendo um Davi, uma Batseba, ou enfim, tantas outras mulheres que a gente tem que falar, a gente tem que se colocar e dizer, poxa, eu sou essa pessoa e eu sou capaz de fazer isso. Mas aqui a gente encontra também misericórdia, a gente encontra graça, a gente encontra ali perdão de Deus, a gente encontra uma nova chance de viver a vida, sabe? A gente sofre as consequências sim dos nossos erros, mas a gente também não deixa de ter a graça do Senhor. E é isso, a graça ela vem como um favor de Deus, né? Aquele favor que a gente não merece, mas também aquela disciplina, aquela correção que o Senhor traz, porque Ele só disciplina, Ele só corrige quem ama. Então, quando a gente cai na tentação do pecado, a gente consuma, né? O ato, o pecado é consumado, então ele é pecado. E aí é que nós falhamos e erramos. Mas nós encontramos ali o perdão de Deus, Ele sabe, graças a Deus, que Ele sofreu todas essas tentações. Bom, e para finalizar, a gente vê que ela se torna mãe de Salomão, um dos reis, o rei conhecido como o rei mais sábio de Israel, ou um dos reis mais sábios, e que através dele parte a linhagem de Jesus. Então ela vê ali, ela
teve esse papel de rainha e também esse papel de mãe. E aí ela teve que encontrar força. Imagina, perder um filho, mas Deus lhe deu outro filho e ela teve ali a responsabilidade de educar Salomão, que foi o sucessor de Davi. Então a gente vê que ela foi vítima de uma lascívia do rei, né? Ela perdeu um filme, ela perdeu um filho, ela teve que tratar de questões políticas, enfim, ela recebeu a reverência de ser uma rainha. Então a gente vê aí que é um relato, uma história um tanto assim, bem de filme mesmo, né? Altos e baixos, vitórias e angústias, alegrias e tristezas. E Batseba ali, ela teve que encontrar essa resiliência. Eu vejo Batseba também como uma mulher que foi perdoada e restaurada, como eu falei nesse vídeo, e eu reforço, né? O cuidado que nós devemos ter com as nossas ações, porque as nossas ações levam consequências, principalmente quando pecamos, porque as consequências do pecado são bem sérias. E Deus não nos livra das consequências, Ele nos livra da tentação, Ele nos dá o escape. A Bíblia vai dizer que Ele nos dá o escape da tentação. Mas uma vez que a gente comete o pecado, aí não tem como nos livrar das consequências. Infelizmente a gente colhe aquilo que a gente planta. Mas nesse processo nós temos o amor, nós temos o perdão, a graça de Deus sobre nós. Ali a gente tem a correção do Senhor, como Davi teve. A gente tem essa disciplina que o Senhor nos dá. Porque a Bíblia vai dizer que Deus corrige a quem ama. Então, nesse processo em que nós erramos, nós pecamos, nós caímos, nós temos ali o cuidado de Deus também e uma nova chance de reconstrução, uma nova chance ali de ser perdoado, de ser restaurado pelo Senhor. Então, não se esqueça disso. Peça ajuda ao Senhor em momentos que você se sente fraca, vulnerável e que você acha que, poxa, eu posso cair nessa tentação, eu posso morder o fruto proibido. E aí nesse momento que você pede o quê? Que Deus venha te cuidar, que o Senhor venha te guardar e também te fortalecer nesse momento de tentação. É muito importante, pois assim nós conhecemos as nossas fraquezas, conhecer onde o nosso calo aperta, que aí a gente já tem ali a gente já consegue se prevenir de muita coisa. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se fez sentido para você ou não, comenta aqui, não deixe de falar aqui conosco. Nós adoramos receber esse feedback de vocês. Então, um grande beijo e até o próximo. Tchau!